Hoje vamos falar sobre o papel do professor na gestão democrática, da sua participação e atuação nas decisões sobre a escola. Eu, como agente, como formador, eu vou resgatar a autoestima desse aluno suburbano, de baixada, excluído socialmente e incluí-lo na sociedade. Então eles vão fazer uma prova com as mesmas questões de vestibular. E no momento que o aluno começa a responder essas questões, ele começa a ter autoestima elevada e ele percebe que ele é capaz. Se ele chegou aqui sonhando em ser pedreiro, eu tenho a obrigação de fazer com que ele saia daqui sonhando em ser engenheiro. E quero encontrá-lo amanhã, daqui a 10, 15 anos, quero abraçar esse aluno e perceber que eu fui agente dessa mudança. Senão, eu não tenho nenhum outro motivo para ser professor. A minha participação é no colegial. A gente tem amizade com todos eles. O professorado da escola é muito amigo. A gente sente essa amizade deles conosco do colegiado. Meu filho, principalmente, ele conversa muito com os professores e tira muitas dúvidas. E eu creio que, como o meu faz isso, os outros também fazem. Então, o professorado é muito aberto para o diálogo. Um incansável aprendizado. O professor que assume essa postura se descobre sempre como aluno. Na escola Loren Rios Feres, uma psicóloga ensina e discute. Ensina a olhar, a descobrir algo mais sobre si mesmo e sobre os alunos. Discute a autoestima do professor e a relação de quem ensina com quem aprende. Gostaria que cada um apontasse o seu ponto forte como professor. Eu me considero uma pessoa muito solidária, paciência, persistente, Observadora, dedicação, criativa. Um dos grandes desafios não é só formar um professor que domine o conteúdo, mas a metodologia que acolha e possibilite um maior aproveitamento desses alunos que, com o processo de democratização da educação, passaram a constituir uma parcela considerável da clientela da escola pública. Hoje, nós podemos ter nas escolas experiências inovadoras em que os professores se sentem e podem se sentir protagonistas. Ou seja, você não vai estar ensinando o seu estudante a marcar cruzinha dentro de respostas previsíveis. Você pode criar, fazer do ato pedagógico um ato de criação e fazer do ato pedagógico uma atividade de crítica e de emancipação. A escola ideal é aquela que professores, diretores, alunos e pais caminham juntos. Assim vai acontecer uma educação boa, uma educação que prepara o aluno para a vida. Pensar, organizar, criar, qual será o papel do professor? Professora Petrolina, queria que a senhora fizesse uma avaliação dessa experiência da Escola de Araxá que nós acabamos de assistir. O vídeo nos mostra a força do professor e a força do trabalho conjunto. É claro, é um vídeo curto, ele mostra essa força se refletindo na sala de aula. Mas ele faz com que a gente anteveja que há um projeto de escola, mais do que unicamente um trabalho conjunto, que está sendo construído. E daí a importância, quer dizer, o papel do professor hoje é participar de um trabalho conjunto, que é político-pedagógico. Porque quando nós falamos projeto político-pedagógico, porque é político e porque é pedagógico ao mesmo tempo. É político porque é uma concepção de público. A escola, enquanto espaço que socializa saberes, nem sempre foi pública. A afirmação da escola como espaço público foi decorrente de muitas lutas históricas. Foi preciso, primeiro, que os setores que estavam excluídos da escola, os filhos dos trabalhadores, pudessem estar na escola. E não estar como sujeitos passivos, mas como sujeitos de direito. E nessa perspectiva que é político, porque é uma afirmação da esfera dos direitos, do que é devido a cada cidadão, porque ele, na condição de cidadão, tem direitos. E esses direitos foram forjados politicamente. E é pedagógico porque é uma concepção de educação, de mundo que essa escola deve elaborar, sistematizar e socializar. Então, nessa ótica que entendemos que o projeto político-pedagógico, na verdade, é constitutivo da escola, quer dizer, faz parte do ser da escola.
A escola vai buscando a sua identidade, qual é o olhar, né, que é a necessidade para que isso seja possível? Essa questão, no meu entendimento, ela é muito importante, da busca da identidade. Nós fomos colonizados. O Brasil é um país que foi colonizado a partir de uma visão eurocêntrica, que apagou diferenças, suprimiu identidades. E a escola deve buscar a alma do povo, né? Ela deve buscar a identidade cultural dos povos, a língua, a cultura, a forma de ver o mundo e a forma de dialogar com a ciência, porque, de fato, a ciência é uma produção que se pretende universal, mas a ciência deve ser, na produção do universal, também o diálogo com as particularidades. Então, me parece que a questão do projeto político-pedagógico, tal como vem sendo discutido atualmente, deve priorizar de forma muito intensa a busca das raízes e da identidade. E justamente porque, com a nossa busca de identidade, da nossa história dos povos indígenas, dos povos originários, da nossa história que tem a ver com as vozes da África, tudo isso faz parte da nossa universalidade enquanto seres humanos. E a escola deve poder fazer isto no projeto político-pedagógico. Por isso que é um espaço de criação, é um espaço de liberdade, é um espaço justamente de afirmação do humano. Minha pergunta para a professora Silvana é justamente sobre as dificuldades que o professor enfrenta diante de tantos novos desafios. Sim, são muitas. Inicialmente, me parece que a escola não pode esquecer jamais de trazer o professor para o debate. Não pensar o projeto pedagógico, que é um projeto político-pedagógico, ela tem que inserir o professor na confecção desse projeto, porque não pode haver erro maior do que querer que se coloque em prática alguma coisa da qual não se participou, de cuja construção não se participou. Então, o professor, muitas vezes, ele se sente, ele não se sente parte porque não foi convidado a construir aquilo conjuntamente. Essa eu acho que me parece a dificuldade principal, de você vestir a camisa, de você efetivamente não ser convidado a participar. Agora, me parece que isso também é uma queda de braço. O professor deve procurar também brigar por esse seu espaço. Ele deve procurar se informar também sobre o que é a proposta. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Nesse sentido, por exemplo, né, é importante que ele saiba que a gestão democrática, ela consta da lei. De fato, efetivamente, ouvir os professores, né, promover toda uma escuta, toda uma identificação do que se pensa, como representam os jovens, por exemplo, né? O professor vai trabalhar com o jovem, com a criança, como ele entende, como ele vê a criança, como ele vê o jovem, e aí a gente está falando de um outro tempo e uma outra escola, né? O projeto nada mais é do que um processo de tomada de decisões democráticas, né? Um processo que é construído dentro de um movimento e, ao mesmo tempo que ele é processo, ele é um produto, né? Ele é um produto que se constrói num movimento. E esse movimento é um movimento de acordo com a legislação, é um movimento que deve ser participativo, é um movimento coletivo. Então, praticamente, a legislação convoca os professores e profissionais da educação a elaborar um projeto pedagógico dentro de uma concepção de coletivo de democracia. Então, o projeto, ao mesmo tempo que constrói esse movimento, que é muito importante, que deixa um pouco de lado a ideia de uns elaboram, uns concebem, outros executam, e vem um terceiro que avalia. Ele dá uma ideia de uma nova organização da escola, uma organização mais democrática, em que o processo é vivenciado por professores, alunos e funcionários da escola, representantes da comunidade, e isso é feito de uma forma em que todos participam da concepção, todos executam e todos avaliam. Do mesmo jeito que as escolas são autônomas para fazer o seu PPP, ele não tem um modelo único. O que a gente orienta? Tem uma caracterização histórica um pouco da escola, quem é essa escola, uma caracterização da comunidade,
colocar qual é a visão, a missão da escola, quais são os princípios e os valores dessa escola, definir um pouco o plano de ação, então o que nós vamos fazer a curto, médio e longo prazo. O fundamental é que a comunidade tenha um direcionamento e uma intencionalidade muito clara de que para onde nós queremos ir. O detalhamento te possibilita fazer revisões e avaliações mais acuradas, né? Mas não é a existência do documento que garante um projeto político-pedagógico vivo. Você tem escolas que você tem como se fossem assembleias contínuas, que você debate as questões da escola, você coloca, os alunos debatem que caminho eles estão tomando, ou algum incidente que ocorra na escola, como é que se posiciona. Então essas são escolas que têm um PPP, às vezes muito bem elaborado, às vezes é um documento que é um documento frágil, não é um documento muito consistente, mas tem um desejo de transformação muito comprometido. O PPP é quem dá a visão macro da escola, né? Quem marca a intencionalidade geral. E o currículo é que vai trazer essas especificidades em função dos planejamentos e tudo do que vai ocorrer na sala de aula. Agora, a gestão escolar também, quer dizer, o coordenador e o diretor, né? Quer dizer, essa dupla gestora, se bem articulada, o gestor escolar ele tem uma perspectiva mais pedagógica da escola, ele gera condições para que os coordenadores e professores também possam trabalhar de uma maneira mais viva, mais vinculada, mais responsável com a aprendizagem das crianças e dos jovens. Vou dar um exemplo. Nós temos falado muito em inovação, que as escolas precisam se reinventar, que elas precisam buscar caminhos próprios para a produção de um novo currículo, que a gente nem sabe qual. Então, antes de qualquer intervenção que mude modelos históricos e metodológicos, modos de fazer da instituição, talvez seja necessário fazer uma boa conversa sobre os princípios e as ideias que sustentam o trabalho da escola, antes de qualquer modismo que possa capturar ou, de alguma forma, canibalizar um projeto já, de alguma forma, já constituído naquela escola. Essa não é uma defesa ou uma resistência para os processos de mudança. Mas se a gente tem um projeto político-pedagógico bem discutido, a mudança ela compõe aquilo que faz parte da instituição e não se apresenta como algo violento e sem nenhum sentido para a comunidade como um todo. E senti falta ali da questão da componente utópica, que fica muito nessa questão do que fazer, da leitura da realidade, e são 3 elementos básicos, né? Onde estamos, para onde queremos ir e o que fazer para chegar lá. E eu sinto muita falta dessa questão para onde a gente quer ir. Quando você fala em metas, você está falando já de alguma coisa que são etapas do caminho, né? Você fala em caminho, mas é caminho, o quê, da onde a gente está partindo é o diagnóstico, mas para onde a gente quer ir. Então eu tenho sentido muita falta de... O movimento que a escola faz para a sua construção, ele gera uma metodologia de trabalho coletivo e participativo. Então, nesse sentido, além de ser um movimento que gera uma metodologia participativa, coletiva, solidária, compartilhada, ele também é um processo de formação, porque o projeto pedagógico de uma escola só é movido por formação continuada. E se a escola não prevê dentro das suas metas uma formação de professor para além daquilo que ele já teve no curso de graduação, na licenciatura, evidentemente que o projeto pode cair num pequeno déficit, eu falo pequeno porque na verdade é grande, no pequeno déficit da paralisia epistemológica, processo de formação humana.